Não é uma gramática para questões, para provas objetivas. É uma gramática para o texto. Por isso que eu chamo de oficina de gramática, que é a parte mais prática. Beleza? Então vai ser rápido. Alguns vão ficar chocados como será rápido, mas essa é a intenção, é impactar vocês, tá? Então, vocês estão preparados para o impacto? Então, bora. Crase, comecei, viu? Não é um problema de acentuação. É um problema de regência. E se é um problema de regência, é uma questão muito mais de sintaxe do que de acentuação. Ah, mas se eu não coloco o acento, eu perco o ponto. Sim, porque você tem que marcar que ali existe uma crase. É um sinal indicativo da crase. Mas é um problema de regência. Você colocou a crase ou não colocou a crase devido a uma regência. Tá. Bruninho, eu lembro que a equação matemática da crase é A mais A, e essa fusão vai gerar um A com crase. Perfeito. Mas essa é a primeira opção. A opção A. Existe a opção B, em que você tem A mais As, e esse S é marca de plural, e que essa equação tem como resultado As no plural também, com o sinal indicativo da crase. Olhando essa equação aqui, parece tudo muito simples, né? O A se junta com o A e vira um A. Um A se junta com outro A e vira um A apenas. Crase, fusão, perfeito. Então, a crase nada mais é do que uma fusão. Fusão entre quê? Entre dois elementos A. Dois elementos A. O primeiro e o segundo, que vai gerar um terceiro, que tem o sinalzinho indicativo da crase. Sinal indicativo de crase. E olha que interessante, quando ele fala sinal indicativo de crase, é porque indica que ali houve uma fusão de A mais A, ou seja, um problema de regência, e não meramente de acentuação. Até agora, estamos entendendo? Tá de boa? Beleza. A próxima parte agora é entender o que é esse primeiro A e o que é o segundo. De onde vem esse primeiro A e de onde vem esse segundo A? O terceiro a gente já sabe. Vem da fusão desses dois As. Ok. Vamos lá então. O primeiro A é uma preposição. E essa preposição é justamente o problema que eu falei a vocês, que é de regência. Essa preposição deriva de um substantivo, de um. Eu vou falar o que mais acontece no texto de vocês, tá? De um advérbio, de um adjetivo ou de um verbo. Essa preposição pode derivar de qualquer um desses. E é justamente nisso aqui que reside o problema de regência. Então, um desses elementos pode exigir uma preposição devido à regência. Exemplo. Peraí, galera, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar confuso. Desculpa, 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 vai ficar bagunçado. Marcar aqui, ó, substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo. Isso aqui tem a ver com regência. Vamos ao exemplo. Exemplo A. Fui à escola
hoje. Exemplo bem idiota, tá? Quem vai, vai a algum lugar. Esse é o primeiro A. Regência, preposição. Escola é uma palavra feminina que aceita artigo, que é o segundo. Então, nesse caso, se eu tenho A mais A, eu coloco a crase. Chegamos então ao segundo A, que eu já antecipei algumas coisas para vocês. O segundo A é um artigo ou um pronome. Mas especialmente esse artigo ou esse pronome tem que ser feminino. Por isso que é A e não é O. Tem que ser feminino. Dito isso, vamos a um exemplo. Exemplo B. Lavei o meu carro a jato. Frases merdas, tá? Depois começa a ficar mais interessante. Isso aqui é só para a gente testar. Só para a gente testar só para a gente testar a teoria, a equação. Vamos lá. A jato recebe ou não recebe crase? Me responda aí. Com crase ou sem crase? Por quê? O que é que me faz pensar que não tem crase? Porque jato é palavra masculina. Então isso aqui já proíbe de haver crase. Beleza. Um próximo exemplo, letra C. A partir a partir dessa aula, Bruninho exigirá mais dos alunos. Aqui, tem crase ou não tem? Tem ou não tem crase? Não tem. Por quê? Porque partir é verbo. E verbo não tem feminino ou masculino. Por isso que não aceita. Tranquilo? Verbo não tem gênero. Aí veja, se faz-se um drama absurdo com relação à crase. Não, é um drama. Ah, eu não consigo entender crase, eu não consigo, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Gente, resolvemos três situações somente com a análise lógica da equação. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Continuando, tá? Continuando. Vamos para outras situações agora. O básico vocês já sabem. A mais A ou A mais As vai ter crase. Se for com palavra masculina, não tem crase. Verbo, muito menos. O que eu tenho que entender são as sutilezas, tá? Não foca muito nessa ideia do partir, verbo, da terminação verbal, não, tá? Não tem a ver com a terminação verbal, tem a ver com ser verbo. O que importa é que é verbo, não importa a terminação, tranquilo? A não ser que isso te ajude a lembrar o que é ou não o verbo. Aí é mais é pessoal, é pessoal. Vamos lá. Vamos fazer um teste de lógica, beleza?
A gente está usando apenas a equação. A gente já entendeu a equação, né? Crase é isso aqui, nada mais. Tranquilo? Bora. Primeiro teste. Complemente aí no chat, por favor. Quanto é que dá isso aqui? A mais A. Bora, gente, rápido. A mais A, quanto é que dá isso aqui? A com crase. Beleza, perfeito. Quanto é que dá isso aqui? Bora, rápido no chat. As, beleza. Quanto é que dá isso aqui? A mais O. Au, beleza. Quanto é que dá isso aqui? A mais Os. Aos, perfeito. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá isso aqui? Vai pela lógica. Não, não faz nada além da lógica. Nada além da lógica. A mais uma. A, uma. Perfeito. A lógica aí é apenas a lógica. A mais essa. Quanto é que dá isso aqui? A essa. Perfeito. A gente não colocou crase, tá vendo? Não teve crase. Não tem A mais A, então não tem como ter crase. Vamos lá, continuando. 7. A mais isso. Dá quanto aqui? A isso. 8. A mais aquela. Quanto é que dá isso aqui? Então, agora eu peguei vocês. Aí se liga. Aí se liga, presta atenção. Era, Julia, era para ser assim. A mais aquela. Só que esse é um caso especial. O primeiro A está na preposição e o segundo A está dentro da palavra já aquela. Aí, beleza. Isso aqui é novidade, que a própria palavra tem o segundo A. Aí você vai juntar. Perfeito? E isso vai ser para aquele, aquele e aquilo. Aí já não vai mais importar o que é masculino e o que é feminino. O que vai importar é que a própria palavra já traz o segundo A. 9, por exemplo, aquilo. Bom, vou botar aquele, que é bem masculino mesmo, né? A mais aquele. Aí a própria palavra aquele tem o segundo A e esse aqui é o primeiro. Esse aqui, preposição, não é isso? Aí vai juntar. Resultado, aquele com crase. Porque a própria palavra já tem o segundo A. Gente, isso aqui é exceção, tá? Aquele, aquele e aquilo são exceções. Então, volta lá. Eu falei para vocês que pode ser artigo, pronome ou aquele, aquela, aquilo. Vamos ser sinceros, meus amores. Tu só erra a crase, o básico da crase, porque há coisas mais complexas, tá? Há, por exemplo, casos que envolvem paralelismo, e aí você não percebe o paralelismo, erra a crase, não porque não sabe crase, mas porque não sabe o paralelismo. Mas o básico da crase, tu só erra se você não conseguir identificar esse primeiro A. Tu só erra a crase daqui para frente se você não identificar que existe a exigência de uma preposição, da regência. Mas sabendo que existe o primeiro A, se você encontrar o segundo, que é artigo ou pronome, você vai fechar a crase e vai ficar lindo e maravilhoso. Você me provou isso aqui. Beleza? Você me provou isso aqui. Podemos ir para os exercícios e não tem problema nenhum a gente errar. Lembra, isso aqui é uma aula. Isso aqui já não é jogo valendo. Não é jogo valendo ainda. É uma aula, a gente vai testar muita coisa, fazer exercício, tu vai aprender, tirar dúvida
E aí, daqui para frente, tu vai ter outra percepção e outra consciência sobre a crase. Fechado? Então, bora. Página 22, exercício. Linha um, 2, 3, 4, 5. Nessa obra, ele se refere a elementos característicos das culturas e dos costumes das comunidades tradicionais, como o respeito às pessoas mais velhas e a sabedoria. Pronto. Nós queremos entender se esses dois casos aqui estão corretos. Esses três casos. Bora, na linha um, com ou sem crase. Lembra, gente, é só usar a lógica da equação. Tu vai encontrar esse azinho, vai olhar para frente. Masculino ou feminino? Masculino. Se é masculino, não tem crase. Então tá certo, sem crase. Linha 2. Como o respeito às pessoas. Quem tem respeito a. Achamos o primeiro A, não é isso? Agora precisamos achar o segundo A. Tu vai olhar para frente e vai ver pessoas. Pessoas é feminino, plural. Esse S. Lembrou? Então aceita o artigo feminino no plural. As, que é o segundo A. Então a crase está corretíssima. E essa crase aqui, tá certa ou tá errada? Antes de sabedoria, tá certo ou tá errado? É o que eu falei para vocês. Se alguém aqui errar essa crase em sabedoria, é porque não entendeu o paralelismo. Tem que ter crase aqui também, da mesma forma que em as pessoas, porque respeito tem dois elementos com o qual ele mantém regência. É o respeito a um, pessoas, dois, sabedoria. Percebe? Isso aqui é paralelismo. Se alguém erra isso, não erra crase. Erra por conta de não ter entendido que são estruturas idênticas e que precisa repetir. Então é a mesma lógica. Quem tem respeito à preposição. E sabedoria é uma palavra feminina no singular. Por isso que só adicionou aqui a crase. Não tem S, tá vendo? Porque é singular. E a sabedoria recebe o segundo A, que é um artigo feminino. Perfeito. Bora pro 2. Galera, tendo dúvida, me pergunta, tá? Se não perguntar nada, eu vou seguir. Precisamos entender se esse A assumir está correto. Bora. Nem perca tempo. Tá certo ou tá errado? Nem precisa fazer nenhuma análise. Por que tá errado? Por que tá errado? Porque assumir é verbo. Verbo não tem gênero. Se não tem gênero, é impossível ser feminino. Se é impossível ser feminino, não tem como colocar a crase. Perfeito. Próximo. Com relação às, mediante a, resgate a. Faça sozinhos. Valendo. 2 minutos. Nossa, ele tá coçando, velho. Perceba que é muito importante olhar para o que vem depois do A, não é isso? Ó, aqui é um caso especial, tá? Preste atenção aqui. Isso aqui é, isso aqui é casca de banana. Isso aqui eu peguei pesado.
Bora lá. Primeira coisa, para quem não entendeu ainda, para quem não pegou tanto, outra oportunidade para entender, tá? Múltiplas é uma palavra feminina e aqui está no plural. Então, só por isso eu já sei que poderia receber o artigo no feminino plural. As. Aí aqui eu vejo se existe aquela relação de exigência de preposição, que é a regência. O que tem relação, ou o que mantém relação a algo, beleza? Então aqui eu tenho o a preposição. Essa crase está corretíssima. Bora olhar para frente aqui. Iniciativas é uma palavra feminina? Sim. Feminina no plural. Aí aqui já temos um problema. Porque esse a, não estou dizendo que a crase está certa, beleza? Eu só estou vendo problemas. Esse a não tem o S. Ah, peraí, Gui. Aqui tem S. Por que aqui também não tem? Cadê o S? Então já está errado por isso. A gente já pode marcar errado. Se fosse realmente, vamos lá, vem para cá. Se fosse realmente possível colocar a crase aqui, seria assim, ó, mediante as iniciativas. Concorda comigo? Porque aqui tem a marca de plural e aqui também tem a marca de plural. Beleza? Mas, porém, tem um problema. Mediante não exige preposição. Mediante. E por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês usam na proposta de intervenção. Então, já estou dando uma dica de crase para, na verdade, uma situação de regência. Não é de crase exatamente. Mediante não exige preposição. Então, é impossível ter crase com mediante, porque nem era para existir preposição. Então, como é a escrita correta desse caso aqui, mediante? A reescrita correta é mediante iniciativas. Pronto, acabou. Porque não exige preposição. Você pode colocar o artigo caso você entenda que precisa colocar o artigo. Seu texto vai dizer se precisa ou não, mediante as iniciativas. Mas crase é impossível, porque não existe a exigência de preposição. Beleza? Veja que começou a ficar um pouquinho mais complicado. Mas ainda assim, dá para entender com base só na equação. Essa informação extra que eu estou dando para vocês tem a ver com regência da palavra mediante. E aí foi o que eu falei para vocês. O aluno que erra esse contexto aqui, ou o contexto de alguns verbos ou algumas classes gramaticais, vai errar mais por conta da regência do que por causa da crase mesmo. Se todo mundo aqui, Laura, se todo mundo aqui, Giovana, Valentina, Júlia, se todo mundo aqui sabe que mediante não tem preposição, todo mundo sabe que mediante não vai ter crase. Agora, se alguém não sabe que mediante não exige preposição, aí pode errar a crase porque acha que mediante exige preposição. Tá entendendo o jogo lógico? Quem erra, às vezes não erra por causa da crase, erra por conta de não conhecer a regência de todos os nomes, de todos os verbos. E agora, o último, aqui embaixo, ó. Atue na formação dessas pessoas para que haja o resgate, a dignidade e a independência delas. Ei, se há um resgate, e agora? Tem regência com preposição ou não? Não estou perguntando se tem crase. Estou perguntando a vocês se vocês sentem que aqui exige a preposição a. Beleza. O resgate a. Então, nós temos o primeiro a, que é uma preposição, e agora nós vamos ver o que vem depois. Dignidade é uma palavra feminina no singular,
Independência é uma palavra feminina também no singular. Meus amores, dignidade é uma palavra no feminino. Aceita o artigo a? Aceita. A dignidade é perfeita. A dignidade deve ser garantida. Independência, a palavra feminina, aceita esse outro A também? Artigo, com certeza. A independência do Brasil ocorreu em 1800, tá vendo? Deu certo. Então, tanto a palavra independência quanto dignidade femininas aceitam o artigo feminino. Então, nós temos agora o primeiro A, que é resgate, e o segundo A, que é próprio da palavra dignidade e independência. Alguém pode defender que resgate, na verdade, não é a preposição a, e sim a preposição de. Essa é uma questão. Então, não seria para que haja um resgate a, e sim para que haja um resgate de. Alguém pode negociar isso, tá? Alguém pode dizer que a regência de resgate não é a, e sim de. Preposição de. Mas aí é outra história. Aí vai para outro campo, beleza? Eu tenho certeza que vários corretores vão aceitar essa regência com resgate. Resgate a, beleza? E aí, considerando que nós temos o primeiro e o segundo A, nós temos então a crase sim, porque agora vai ter o primeiro A e o segundo A. Então vai ser crase tanto no primeiro elemento quanto no segundo. E aí, novamente, isso aqui é um caso de paralelismo, porque é um resgate tanto para a dignidade quanto para a independência. E considerando que é tanto para um quanto para outro, a crase vai existir nos dois momentos. Se você coloca a crase no primeiro e não coloca no segundo, tu vai perder em paralelismo. Beleza? Mas eu vou colocar essa observação, tá? Preposição de. Lembrando que no português, uma mesma palavra pode ter dupla é foda. Pode ter dupla ou tripla regência. Então, tem palavra que tem preposição a, que exige preposição a ou preposição de. Por exemplo, a palavra contribuir. Pode ser contribuir com. Eu tenho, por exemplo, que pagar alguma coisa, eu vou contribuir com R$ 50. Mas eu também posso contribuir para. Por exemplo, essa água vai contribuir para a minha hidratação. Veja que a mesma palavra contribuir tem dupla regência, com e para. Mas o importante para a gente aqui foi analisar a equação A mais A. E a gente entendeu que A mais A, se A mais A, tem que ter crase. E outra, já antecipei para vocês um tópico gramatical desse livro também, que é paralelismo, que a gente vai ver daqui a umas 2 semanas. Não, na próxima semana já, semana que vem, vai ser paralelismo. Porque hoje a gente já terminou crase, semana que vem eu faço esses 3 exercícios com vocês, para a gente não fazer corrido hoje, tá bom? Já são 8h40, a gente já está a 2 horas e um pouquinho, 2h10 mais ou menos. Já deu, tá massa, entendemos muito bem crase. É bom eu deixar para a semana que vem para encerrar, porque eu posso fazer uma recapitulação, beleza? E a gente faz com calma no primeiro momento da aula, na semana que vem. Então, nos primeiros 10 minutos da próxima aula, na aula 3 do livro de abril, eu vou fazer exercício 4, 5, 6. Vou até anotar aqui, ó. Aula 3. E só depois é que a gente começa a falar sobre o texto nota 1000, o tema e paralelismo. Fechou, meus amores? Muito obrigado por hoje. Foi massa. Nem parece, mas a gente fez 3 coisas hoje, tá? A gente analisou um texto nota 1000, a gente analisou um tema e a gente teve aula de crase.